Pai, nós te agradecemos, Senhor, bendizemos o seu santo nome, não há outro Deus semelhante ao Senhor. Nós te agradecemos porque se faz presente aqui, é um Deus presente, não há ninguém que se assemelhe a Ti, mesmo não podendo sentir, Senhor, nós sabemos que estás no nosso meio. A Tua palavra, ela revela isso de maneira clara, diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor tremendo. Nós que somos pecadores e precisamos muito do Senhor, e o Senhor caminhando sempre ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Recebe todo louvor, toda adoração, porque o que nós fazemos aqui é para o Senhor. Mas venha nos ensinar também por meio da Tua palavra, Pai, porque nós estamos em guerra e nós sabemos que a Tua palavra já declara isso, que somos mais do que vencedores, mas precisamos andar nos Teus passos, nos Teus caminhos e aprender na prática a viver como um verdadeiro vencedor. Nós oramos a Ti te pedindo que a Tua palavra seja abençoadora nas nossas vidas e nós sabemos que ela não voltará vazia. É por isso que desde já agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, abram suas Bíblias em Tiago capítulo 5. Recentemente eu falei aqui sobre este capítulo, Tiago capítulo 5. Estamos aí nesse mês onde as mulheres estão servindo de maneira destacada ao Senhor. E traz como tema mulheres vitoriosas que servem ao Deus de vitórias. Deus nos criou, Deus me criou para vencer. É a divisa. Então, se Deus me criou, se Deus nos criou para vencermos, é porque Ele deseja que sejamos mais do que vencedor. Então, Tiago, capítulo 5, eu quero falar nessa noite sobre vitória em meio às tribulações. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra, você tem? Amém. Diz a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amados do Senhor, nós passamos por lutas, nós passamos por tribulações, e muitas vezes nos perguntamos por que, Senhor, que estamos passando, enfrentando tudo isso. Por que o Senhor permite, algumas pessoas gostam de usar essa palavra, por que o Senhor permite que o teu povo passe por determinada tribulação? Eu gosto da palavra porque que o Senhor, na verdade nem esse porquê, mas eu gosto de saber que o Senhor decreta as tribulações nas nossas vidas. Não somente as vitórias, porque pensamos muito que somente as vitórias são decretadas por Deus, mas as tribulações também foram decretadas por Deus, para que em meio às tribulações sejamos mais do que vencedores. Mas muitas pessoas estão procurando algumas causas. Leem a palavra, frequentam cultos, contribuem na obra do Senhor, se dedicam nessa caminhada cristã, mas muitos estão procurando as causas de estarem passando por algumas tribulações. E muitas pessoas não vão encontrar essas causas. Mas, amados, eu quero trazer aqui alguns pontos que talvez justifique a causa da tribulação na sua vida. Eu sei que você deve estar enfrentando uma luta muito grande. Não sei qual a luta, mas eu sei que a luta na sua vida não deve estar sendo fácil. Foi um pouco redundante, mas para reforçar a ideia de que a tribulação, ela nunca é fácil. De que as batalhas espirituais nunca são fáceis. Mas eu sei que você está lutando, eu sei que você está passando por alguma luta.
E talvez você está procurando uma causa e não encontra. Você fica com o que nós temos batido, falado muito aqui pela manhã, e está lá em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia lá para reforçarmos. Romanos capítulo 8. Você luta, você sofre, você chora nessa batalha, você procura uma causa, não encontra, mas pela fé, você entende o versículo 28 de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28. E a palavra de Deus diz assim: sabemos que todas as coisas, que todas as tribulações, todas as lutas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí você procurando uma causa, você não encontra, você diz: Senhor, mas eu sou uma mulher dedicada, eu sou um homem dedicado, por que eu estou enfrentando isso? Desde que a sua palavra declara que eu sou mais do que vencedor, e eu procuro as causas e não encontro, por que isso, Senhor? Porque tamanhas lutas. Eu quero apresentar pelo menos nessa noite 3 pontos. E você vai entender o porquê de estar enfrentando o que você está enfrentando. O primeiro ponto, talvez como causa da sua tribulação, é por falta de entendimento espiritual. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 27. Talvez você já se deparou com alguém, ou talvez até mesmo você precisou tomar uma decisão, e você foi tentado a procurar uma pessoa com certo nível de entendimento, com uma certa cultura, porque talvez aquela pessoa que você julgue, ou pense, que não tem uma certa capacidade intelectual, ou certo recurso, ela não seria suficiente para ajudar. Por exemplo, muitas pessoas quando vão tomar algumas decisões, geralmente na igreja, procuram um pastor, procuram um diácono, e tem como referência a palavra que ele, ou o pastor, ou o diácono, tem para dar. E muitas vezes o pastor, até um diácono, líderes espirituais da igreja, eles vêm com uma palavra e não soa aquilo que você esperava. Poxa, mas eu ia tomar uma decisão, e o pastor me falou isso, o diácono me falou aquilo, eu recuei um pouco. Mas aí vem alguém com um certo conhecimento, uma certa cultura, e lhe fala exatamente aquilo que você queria ouvir. Então o que é que você faz? Toma a decisão. Muitas vezes, crentes dedicados estão enfrentando tribulações porque não têm confiado na decisão de um líder espiritual respaldado na palavra. Não que o líder espiritual seja melhor, seja perfeito, você sabe disso. Mas muitas vezes você toma a decisão porque você ouviu aquilo que você queria. Então muitas tribulações na sua vida, meu amado e minha amada, acontecem porque você não ouve, não tem um entendimento espiritual da coisa. Em Atos capítulo 27, versículo 9, todos têm? Diz assim a palavra do Senhor. Depois de muito tempo, versículo 9 até o 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O homem de Deus, usado pelo Senhor para trazer um aviso. Mas olha o que o centurião responde, ou a atitude do centurião. Mas o centurião dava mais crédito a quem? Ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, é muito mais conveniente para mim estar no navio e ouvir o capitão, do que alguém que se levante, pode se dizer que é de Deus, pode falar coisas de Deus, mas se o capitão não falou nada, ele tem a experiência necessária para orientar a minha decisão. Quem é esse Paulo para falar alguma coisa? Só porque teve uma revelação, Deus apareceu na vida dele? Muitas vezes enfrentamos lutas, tribulações,
por não ouvir ou por falta de entendimento espiritual. Porque queremos ouvir aquilo que nos agrada. Vou tomar decisão, mas aí vem um respaldo bíblico, aquilo não me agrada. Mas vem um irmãozinho, uma irmãzinha, me conta algo que mexe comigo, eu tomo a decisão. Mas olha o que acontece nos versículos 18 até o 21. Versículo 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande o quê? Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Algumas pessoas dizem assim, está vendo que não houve a queda? Ó, quieta. Paulo está fazendo isso aqui. Se tivesse me dado crédito, não teríamos tamanha perda, nem tamanho dano. E aí estamos nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Aí você é orientado na palavra. Você recebe a palavra de Deus. Para você ser mais do que vencedor na sua luta, na sua tribulação. Mas a palavra de Deus nem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas sempre fala aquilo que precisamos ouvir. Aqueles homens precisavam ouvir isso. Mas eles valorizaram que a experiência de quem estava comandando o navio. E muitas vezes, quantas vezes nós focamos justamente nos títulos, nas graduações, para darmos ouvido achando que vem de Deus. Amados, Deus, Ele pode usar uma pessoa, pode usar uma situação para comunicar comigo e contigo. Mas como estaremos aptos para escutar a voz de Deus e não sermos enganados? Como entender que aquilo vem de Deus, aquela palavra vem de Deus, mesmo usando as Escrituras, para não sermos enganados? Você precisa praticar a palavra de Deus. Quanto mais você pratica a palavra de Deus em meio à tribulação, você vai discernir, independente de experiência de quem quer que seja. Você vai aprender a discernir porque você tem palavra de Deus na sua vida. Você pratica, em meio à tribulação, você está praticando a palavra. E falem o que quiser, você está familiarizado com a palavra, você vai ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, na sua luta, você procura por uma causa. E deixa eu te dizer nessa noite aqui, talvez você está passando por essa luta por conta de desobediência. Nós pensamos que somos o máximo porque já lemos a Bíblia toda, nós cantamos hinos, nós decoramos versículos, mas desobedecemos tanto a coisas tão pequenas, mas tão importantes nas Escrituras, e nos esquecemos de perguntar a Deus: Senhor, será que se eu obedecesse essas pequenas coisas que eu julgo pequenas, será que essa tribulação estaria sobrevindo na minha vida? Quer ver um exemplo disso? Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Olha que coisa aparentemente simples, mas que são poucos os que dão créditos a isso. Colossenses capítulo 3. Versículos 23 e 24. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: tudo, mas tudo quanto fizerdes, fazei-o de que forma? Como que para quem? E não para homens, cientes, versículo 24, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Olha aí, uma coisa tão simples e tão despercebida. E aí enfrentamos lutas, enfrentamos provas, e muitas vezes não obedecemos a mandamentos tão simples. Fazemos as coisas para mostrar que podemos,
mas não fazemos para o Senhor. E a prova disso é quando se distribui alguns cargos. Ah, mas esse eu quero, aquele eu não quero. Poxa, me chamaram para faxinar na igreja. Ah, não vou não, tem um problema sério nesse dia e tal. Ah, inventa desculpa. Ah, não, mas para aquele cargo ali eu quero fazer. E aí prova, luta, tribulação, por conta de mandamentos tão despercebidos que não estão sendo respeitados. Fazer as coisas como que para o Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, no seu bairro. Fazer tudo para a glória do Senhor, como que para Ele. Quer ver outra coisa que aparentemente é simples? No capítulo 4, versículos 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra, seja sempre o quê? E o que mais? Para saberdes como deveis responder a cada um. Aí na nossa ira, nosso temperamento carnal, a pessoa não corresponde à minha expectativa, eu vou e a palavra é torpe, é uma palavra dura. Ah, mas eu explodi, eu sou assim mesmo. Aí depois toma pau na tribulação, pancada o tempo todo e não entende que não está cumprindo um mandamento tão pequeno. Porque olhamos para as escrituras, mas olha, eu estou lendo a palavra, eu estou orando, mas a palavra dura, suscitando a ira dos demais. Aí depois ficamos lamentando sem entender o motivo de passar por tantas lutas. Somos desobedientes a mandamentos tão simples. Queremos ser mais do que vencedores, mas mandamentos tão simples nós não cumprimos. Outro mandamento tão claro e tão negligenciado está lá em Tiago. Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1. Isso é mandamento. E você sabe disso, você aprendeu aqui, teve uma revista com esse tema, o Fernando até lecionou aqui sobre Tiago, sobre a carta de Tiago, há um bom tempo. E isso aqui foi bateu muito nisso aqui. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alegria nas provas. As pessoas murmuram nas provas. Cantamos aí, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, que ele abre o mar. Aí na hora que estamos diante do mar, nós não chamamos o homem com fé, nós cantamos, mas não chamamos. Nós murmuramos, nós sofremos, nós choramos, mas não chamamos. Queremos é desistir, queremos é jogar tudo para cima, é abandonar tudo, é largar trabalho, é largar mulher, largar marido. É isso que nós queremos. Essa é a realidade, nós não chamamos por Deus. Mas aí lutamos e, Senhor, por que estou passando por isso, Pai? Porque somos desobedientes a mandamentos tão simples, tão pequenos aos olhos humanos. Falta de entendimento espiritual, desobediência, mas também tem um outro ponto importante. Talvez você esteja passando sua luta, sua tribulação, por decreto divino. Porque Deus decretou que você passasse por isso. E a pergunta é, você como filho e filha do Senhor, está disposto ou disposta a aceitar esse decreto de Deus na sua vida? Ou passar por tribulação? Aí no seu coração você pode dizer assim, Senhor, se eu estou aqui para te servir, o Senhor já me deu tudo o que é a salvação, pode mandar a tribulação que for. Você está com o coração disposto para isso? Ou você só quer vitória, vitória e vitória? Nunca se esqueça, mesmo que Deus tenha decretado uma tribulação na sua vida, é sempre para um fim proveitoso. É sempre. Por isso que você não precisa ter medo de dizer, Senhor, obrigado pela tribulação na minha vida, obrigado pelas provas. Porque eu sei que no final vem coisa boa.
mas vem coisa boa. Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de José. Como esses homens terminaram a vida? Foi assim na vida de Abraão, na vida de Jesus. Mas somos muito apressados. É sempre para um fim específico. É sempre para o nosso amadurecimento que Deus decreta as provas nas nossas vidas. Às vezes você tem permanecido no pecado e Deus quer que você se arrependa. Porque Deus sempre cuida dos seus filhos. Eu sempre aprendi que Deus, Ele trata o filho dele com disciplina. Deus não castiga nenhum filho. E a disciplina, ela começa aqui, ó, na nossa mente. Deus, Ele começa a trabalhar na nossa mente. Porque o Espírito Santo habita em nós. E aí, se Ele não consegue ganhar você na mente, e a Bíblia declara que você tem a mente de Cristo, mas você endurece o coração, aí Deus vai usar todos os outros meios para tentar acordar você para o problema que você está enfrentando. Porque sempre a prova que você passa, sempre esse decreto de Deus envolvendo uma prova, uma luta na sua vida, é sempre para um fim específico. Quando a situação está boa, a nossa tendência é se afastar de Deus. A situação piora, a tendência é duvidar de Deus. Será que é possível agradar a Deus e viver de uma maneira bíblica, mesmo enfrentando as lutas? Mesmo passando por provas, por tribulações? Se você acredita mesmo que a palavra de Deus é suficiente, como ela declara que é, toda a escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça, a fim de que eu e você, homens e mulheres de Deus, sejamos o quê? Perfeitos, maduros, habilitados para toda boa obra. Se você crê nisso, será que é possível viver em meio às tribulações? É possível, amados. Mas para isso você tem que obedecer. Porque você já deve ter procurado resposta. Senhor, as provas são muitas. Talvez seja por falta de entendimento espiritual. Senhor, as provas terríveis na minha vida. Talvez você esteja desobedecendo a Deus. Senhor, não aguento mais isso. Espere mais um pouco, que no final Deus vai lhe dar essa vitória. Deus vai te abençoar. Mas para que você procure nessa caminhada fazer a vontade de Deus, eu preciso dizer para você nessa noite que você tem que se preparar para resistir. Prepare-se para resistir. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 11 e 12. Vamos ler o 10, vamos começar do 10. 10, 11 e 12. Você conhece isso aqui muito bem. Filipenses 4, versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, olha como ele estava preparado para resistir a tudo que enfrentava. Ele diz assim, ó: alegrei-me, e não foi de qualquer forma não. Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Olha o versículo 13, que você fala muito. Tudo posso. Paulo falou isso com propriedade, porque ele enfrentou uma tribulação muito grande na sua vida. Mas você está pronto, meu amado e minha amada, para resistir a essa tribulação que Deus talvez decretou na sua vida? Mesmo sendo obediente, mesmo cumprindo com as suas obrigações cristãs? Paulo nos dá certeza de contentamento em meio a circunstâncias difíceis.
Aquilo que Tiago escreve para aqueles irmãos, dizendo: olha, meus irmãos, estejam alegres quando vocês estiverem passando por lutas. Paulo está vivendo aqui na prática, e Tiago também estava sendo perseguido. E eles nos mostram que é possível obedecer, é possível se preparar em meio a essa tribulação, mesmo nas dificuldades. Por que é possível, amados? Porque eles não estavam e nem dependiam de nada que acontecia externamente para se alegrar no Senhor. E quantas vezes dependemos de coisas tão passageiras para nos alegrar no Senhor? Dependemos de coisas tão fúteis para estarmos contentes no Senhor, que nos deu tudo e nos dá tudo. Você tem que se preparar para resistir. Do que é que você está dependendo para se alegrar no Senhor? A caminhada ela continua, e é o nosso Deus que nos faz adaptar em meio à situação em que vivemos. Mas você tem que se preparar para isso. Depois você pode, você que ainda não leu, leia lá 2 Coríntios capítulo 12. Leia todinho, 2 Coríntios capítulo 12. É o mesmo Paulo aqui, viu? Para que você possa viver como um vencedor em meio às tribulações, que talvez foram decretadas por Deus, além de se preparar para resistir, tenha domínio dessa nova realidade. Tenha o domínio. Quando falamos isso, lembramos e sempre voltamos em Jó. Jó, naquela situação, ele teve domínio. Quando ele recebeu toda aquelas notícias, aquelas rebombadas mesmo, aquelas pancadas. Olha, morreu o servente, morreu os animais, perdeu casas, perdeu dinheiro, perdeu filhos. Primeira atitude de Jó, porque ele tinha um domínio naquele momento daquela situação, é se prostrar e adorar ao Senhor. Tenha domínio da sua realidade. Entenda que nada acontece na sua vida por acaso. Se você viver à mercê do acaso, você vai duvidar de Deus. Vai começar a achar que tudo o que acontece é por conta do seu destino que você está fazendo. Mas Deus está no controle do seu destino, meu amado e minha amada. Deus tem a sua vida nas mãos dEle. Foi Deus quem preparou aquele deserto para Jesus ser tentado. Não só preparou o deserto, como também autorizou Satanás, e com o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Aquela situação não foi obra do acaso, não. E você acha que Deus não estava cuidando de Jesus? Estava. Você tem que ter domínio da realidade que você está vivendo. Quer vencer na prática? Mulher do Senhor, homem de Deus, quer vencer a tribulação na prática? Conselho bíblico para você. Primeiro conselho bíblico: tenha esperança. Não deixe nada humano matar a sua esperança. Tenha esperança. Hoje tem crente desesperançoso, sofrendo porque não aguento mais viver. E crente dizendo assim, ó, ai, como eu queria que o Senhor me levasse logo. Que ingratidão é essa para com Deus? Não, pastor, mas olha, é bom, porque a Bíblia também fala que Deus se alegra com a morte dos seus santos, mas é no tempo dele. Se você está aqui, está passando lutas e tribulações, mantenha a esperança viva. Alguém poderia dizer assim, um incrédulo, um cético, poderia dizer assim, ó, todo mês, todo primeiro domingo, desde que eu me conheço por gente, tem a ceia do Senhor, o pastor fala a mesma coisa, nós esperamos a volta de Jesus, Jesus está voltando, a tua vinda está próxima, mas cadê Jesus que não volta? E muitos, ó, caem fora, são tentados e caem fora, e aí chega lá fora, pau em tribulação, toma porrada das lutas, mas não segue a conselho simples de manter a esperança viva. Em Romanos capítulo 5, eu falei aqui de manhã por alto, a respeito do amor de Deus que foi derramado nas nossas vidas. Mas Romanos 5, abra lá sua Bíblia, do versículo 1. A Bíblia declara assim, ó, Romanos 5, versículo 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. E gloriamo-nos no quê? Na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência o quê? Pronto. Percebam como as coisas estão interligadas. Eu tenho tribulação, mas eu não posso deixar de ter esperança. Eu tenho que acreditar sempre no Senhor. A nossa fé é tão pequena, que nós somos assim. Deus coloca uma situação nas nossas vidas, aí choramos, lamentamos, pedimos, gritamos a Deus. Aí Deus resolve aquela situação. Aí nós glorificamos mais a Deus, algumas pessoas glorificam mais a Deus e cantam e leem a Bíblia. Porque Deus me deu a vitória. Mas aí de repente Deus age de novo na mesma situação, permitindo uma mesma tribulação. Poxa, eu estava desempregado um bom tempo, mas clamei ao Senhor, chorei, me dediquei, e o Senhor me deu um novo trabalho. Glória a Deus, aleluia, estou feliz da vida. Aí Deus vai e tira de novo o trabalho. Porque tudo é de Deus, Ele faz como lhe apraz. Aí o que é que muitos pensam? Poxa, viver dessa forma não está dando mais. Será que Deus vai me abençoar mesmo? Estou esperando há tanto tempo, aí se esquece que Deus já abençoou uma vez, mas por conta de Deus criar a situação, perde as esperanças. Olhe para trás, olhe para o seu passado e veja o quanto que Deus já tem abençoado sua vida. Aí você que está aqui nessa noite hoje, passando por luta, tribulação, é no casamento, é no trabalho, é na escola. Aí você está tão focado na dor, que você se esquece de todos os benefícios que Deus te deu no passado. Por quê? A esperança está indo para o ralo. Eu falei aqui uma vez que uma pessoa entrou, uma visitante entrou aqui na igreja e me mandou um e-mail desaforado. Porque eu estava falando sobre tribulação, e ela me mandou um e-mail, pegou com alguém, acho que no próprio boletim estava lá, e me mandou um e-mail. É lamentável o Senhor, com esse rostinho bonitinho, de almofadinha, falar de tribulação. Mas descascou mesmo. Aí eu disse assim, escrevi também no e-mail, saudei com a paz do Senhor, toda educação, mas eu coloquei assim, olha, eu tenho uma obrigação moral e espiritual para com meu Deus, de como o pastor está lá na frente, mesmo nas lutas, está passando força, esperança, através da palavra de Deus. Porque eu tenho uma fé no meu Deus, eu tenho problemas, mas eu tenho uma fé no meu Deus. E é isso que me mantém lá com o rostinho bonitinho de almofadinha, sorrindo o tempo todo. É a fé que eu tenho em Deus. Eu tenho lutas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Porque algumas pessoas também têm um lado errado, dizer assim, não, porque o pastor realmente está lá, não tem problemas. Tem problemas, passa por dificuldades. E porque está sempre bem, isso é hipocrisia? Não, é que eu cumpro pelo menos alguns mandamentos simples do Senhor. Eu não cumpro todos, sou pecador, preciso aprender mais, preciso obedecer mais. Mas pelo menos esse simples, de se alegrar na tribulação, de se alegrar na dor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que transmitir isso. Imagine se eu como pastor chego aqui e digo, irmãos, está difícil. Vamos fazer uma vigília aí pelo pastor de vocês, porque está difícil. Coisa está braba, irmãos. Que pastor é esse? Que confiança? Pastor, cadê sua confiança em Deus? Tenho lutas. Tenho, mas toda vez que faço minha barba cheia, minha barba é cheia, viu, irmãos? Eu que faço. É cheia de falha. É cheia de falha, mas toda vez que eu lavo meu rosto, que eu vou fazer, tem dias que eu olho para o espelho e digo assim, Senhor, hoje eu não queria sair da cama. Olha, hoje eu queria ficar aqui, eu queria chorar, mas não, Senhor, mas eu sei que tenho crido. Eu sei, eu preciso passar essa alegria na palavra para as pessoas que estão passando por coisas semelhantes ou piores. É isso que me motiva. É isso que tem que motivar você. É esperança, amados. Eu me levanto todos os dias na esperança que Jesus está às portas. Eu acordo todos os dias e penso e digo assim, Senhor, mesmo com toda a falha, Senhor, sendo pecaminoso como eu sou, mas eu creio que o Senhor vai vir hoje. E eu tenho esperança todos os dias. Todos os dias. É isso que me mantém vivo. Todos os dias. Precisamos dessa esperança. Porque a tribulação, ela pode nos deixar inseguros quanto ao futuro. Mas o futuro nós não podemos dominar. Não temos controle. Eu tenho controle, um aparente controle no dia de hoje.
O que é que eu posso fazer hoje para reavivar minha esperança? Eu posso ler a palavra, eu posso orar, eu posso cantar um hino. Poxa, estou com uma dor, estou com um problema, mas estou orando, estou lendo, estou cantando um hino. Estou mantendo a minha esperança viva. Tenha esperança, meu amado e minha amada. Segundo conselho, creia, mas creia em Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente. A Bíblia fala que os demônios também creem e estremecem. Creia dessa forma aqui, ó. Hebreus capítulo 11. Creia dessa forma. Já é um bom começo. Hebreus capítulo 11. Lembra que Hebreus 11 fala muito da fé. Os heróis da fé, a definição de fé. Mas o versículo 6, olha aí o que diz. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é o quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça o quê? Creia que Ele existe. Não somente fale que Ele existe, porque é fácil falar que Deus existe, mas creia mesmo que Ele existe. Creia que Ele está aqui. Ele está aqui no nosso meio. Você não está vendo, eu não estou vendo, mas Ele está aqui. Creia nisso, meu amado e minha amada do Senhor. Precisamos crer. Crer em Deus. Porque sem fé você não vai chegar a lugar algum. Exercite a sua fé. Dependa de Deus, não dependa dos outros, não dependa das circunstâncias, não dependa do seu braço, dependa de Deus. Tem tantos pais e tantas mães que dizem assim, ó, não, porque eu preciso trabalhar, eu preciso acordar, eu preciso fazer porque dependem de mim. E você está dependendo de quem? Da sua força, do seu braço, da sua saúde? Olha, eu tenho que manter minha saúde intacta porque eu preciso. Você tem que depender de Deus. Você vai lutar para manter sua saúde intacta. Eu estava conversando com alguns jovens, pelo menos 2 jovens. Eles querem malhar. É bom malhar. Mas é importante fazer o quê? Procurar um médico. Poxa, são jovens, estão com saúde, mas será que vale mesmo a pena procurar um médico, ver como é que está o coração e tal? É bom, mas não é tudo. Há 2 anos eu fiz academia, pelo menos uns 4 meses, não aguentei o puxadão não, mas é pau viola. Mas fui no médico, fui ver como era que estava o coração. A médica falou, você está com estresse. Há 2 anos, você está com estresse. Aí eu fiz academia, dei uma aliviada, mas por conta do corre parei. Quero voltar de novo. Mas não é porque eu fiz o exame do coração há 2 anos, que deu tudo bem, que eu vou ficar na minha. Já tem uns cabelinhos brancos aparecendo aqui, a coisa está meio braba aqui. Eu estou me achando bom, mas eu tenho que ver alguém que entenda realmente por dentro como é que funciona e vai me dizer, olha, você está legal. Mas mesmo assim, eu não posso apenas depender dessa palavra desse profissional. Eu tenho que depender de Deus. Posso ter a saúde que for, se eu não depender de Deus, caio duro. Não vai adiantar nada ter um coração bom. Eu tenho que crer em Deus, tenho que depender dEle. Terceiro conselho para você ser mais do que vencedor. Reconheça seus erros. Reconheça. Ah, é moleza, essa é a parte boa, reconhecer. Mas confesse. Reconheça e confesse. Diga para Deus de maneira sincera. Mas abra o seu coração para Deus e diga assim, olha, eu sou assim. Eu tenho agido assim, eu tenho falado dessa forma, eu tenho pensado assim. Reconheça e confesse, diga para Deus que você precisa dEle. Porque senão vamos chegar num estágio em que vamos pensar que não erramos. Em que algumas situações não é pecado. Falar uma palavra que machuca, não, isso é normal porque é da minha natureza. Porque você nunca reconheceu que falar dessa maneira é pecado. Um pensamento que vem na cabeça, mas veio, sei lá, eu estou lidando com isso. Reconheça o pensamento pecaminoso. Porque senão vai chegar um tempo que você vai achar que esse pensamento pecaminoso é natural. Reconheça o seu erro e confesse. Só assim você vai alcançar misericórdia. E por fim,
para que você viva como mais do que vencedor, mais do que vencedora? Algo simples e fácil de fazer, muito fácil. Mude o foco. Mude o foco. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 e 14. Não é ignorar o problema, mas você concentrar sua atenção naquilo que realmente é importante. Mude o foco. Colossenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses. Falei Colossenses? Falei Filipenses, não foi? É porque eu tô de rosa, é? Não, Filipenses. Obrigado, Filipenses. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mude o foco. Seu foco muitas vezes está na tribulação? Concentre em Deus. Lembra que eu falei aqui recentemente que você está numa maratona? Maratona você não para não, você continua correndo. Mantenha-se firme. Problema veio, concentre-se, mude o foco. E isso é possível. É muito possível e tão certo quanto aquela ilustração que eu dei aqui em autoconfrontação. Quem fez lembra, quem não fez, é a mesma coisa. Você está numa situação de desgosto, de tribulação, e aí seu telefone toca. Você pega o telefone e atende como se nada tivesse acontecido. Porque você sabe que as pessoas envolvidas ali naquele momento, na verdade a pessoa que ligou para você, não tem nada a ver com aquela situação. Aí você atende de uma maneira agradável. Alô, como vai? Papapá. Depois você conta até o seu problema. Mas como você conseguiu isso? Você mudou o foco. Olha, o pau está quebrando, você está massacrando com suas palavras, o telefone toca. Oi, meu bem, como você está? Ah, eu estou aqui, olha, a luta está braba, estou com uma bênção, ainda disse que a maldição que está com você é bênção. Estou com uma bênção aqui, mas é uma bênção. Que mané bênção? Mas você mudou o foco, aí depois você desliga e o pau quebra de novo. Como é que essa mágica é possível? Mudança de foco. Está na tribulação, está na luta? Mude o foco. Ora mais, canta um hino, prossegue para o alvo. E aí você vai ser mais do que vencedor, mas faça o teste. Na minha vida, funciona assim. É só para compartilhar com os irmãos. Quando a coisa está bem apertada, bem estreita, e essa época do ano é a época mais estreita, outubro, novembro e dezembro, a cabeça fica a milhão. Eu fico falando Filipenses no lugar de Colossenses, vice-versa. A cabeça fica meio pesada, meio confusa, já precisando de um descanso mesmo. Estou querendo minhas férias logo, Senhor, vem logo, ou então minhas férias em janeiro. Mas assim, o que é que eu faço quando eu estou em situações assim? Eu procuro servir. Comigo funciona assim. Não é que isso resolva o problema. Eu me sinto melhor, mais aliviado, quando eu procuro servir em meio à tribulação. Tem um momento de tribulação, um momento de angústia, eu sirvo alguém, eu ligo para alguém, um versículo bíblico, eu vou buscar alguém, eu vou levar alguém, desabafo. Isso me ajuda. Claro que cada um tem o seu método. Mas se você colocar no geral, a questão da mudança do foco, o serviço a Deus, talvez te ajude também. Como? Poxa, como é que eu estou numa tribulação terrível, estou sofrendo, estou chorando. Ô Senhor, como é que eu posso servir mais na tua casa? Como é que eu posso servir mais o meu irmão? Olha, que remédio. Que remédio. Você vai ver como o seu ânimo vai mudar. Claro que não resolve o problema, mas ajuda muito. O problema seu está no coração. E isso aí só com trabalho de aconselhamento bíblico, muita leitura, muita tarefa. Mas nessa tribulação que você está enfrentando, experimente servir. Experimente ser útil para alguém. Ah, mas eu não sou útil. É útil. Ligue para alguém.
Essa semana semana passada, falei com Deninho Guimarães. Ficou feliz da vida. Deninho foi candidato a vereador. E geralmente os vereadores, as pessoas envolvidas com políticas, elas estão acostumadas a receberem ligações de alguém que precisa. É sempre alguma coisa. Não, é vereador, está lá dentro. Sempre assim. Aí eu pensei, orei por ele essa semana passada e falei assim, poxa, nunca mais falei com o Deninho, vou dar uma ligadinha para Deninho. Aí liguei. Aí ele já vai dizendo logo, o que é que você manda, pastor? O que é que você manda? Pode pedir? Não, meu irmão, dessa vez não estou pedindo nada. Só estou ligando porque lembrei do irmão e estou orando pelo irmão. Olha, mas ele ficou tão feliz. Ele não entendeu, ele queria alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, meu irmão, é só para saber mesmo. Só para saber. Algumas pessoas já receberam algumas ligações assim desse tipo. Mas faça isso, você vai ver como o seu ânimo vai mudar. Fale com alguém. Diga assim, meu irmão e minha irmã, está precisando de alguma coisa? Porque eu tenho batido aqui nos domingos pela manhã, nas quartas-feiras. Às vezes você tem muitos problemas, mas você está tão concentrado e concentrada no problema que você já vai assim, ó. Meu irmão, como é que você está? Ou minha irmã, como é que você está? Olha, eu não estou nada bem. Eu estou mal. E aí larga os cachorros. Aí a pessoa que está lá do outro lado, poxa, nem perguntou como é que eu... Perguntou, mas já foi logo largando os cachorros. Faça um teste. Porque todos nós temos tribulações. Todos nós. Mas quando mudamos o foco para aquilo que realmente vale a pena, nós vamos viver como mais do que vencedores em meio às tribulações. É um mês aí cheio de palavra do Senhor com relação a lutas, tribulações, vitórias. Mas também, olha o tema, mulheres vitoriosas que servem ao Deus de vitórias. Deus me criou para vencer. Como vencer em meio às tribulações? Simples. Tenha esperança, creia em Deus, reconheça os seus erros e confesse-os e mude o foco. Obrigado, maravilhoso Deus. Obrigado porque mesmo em meio a tribulações, é bonito de se ver o teu povo sorrindo, Senhor. Nós sorrindo. E isso confunde a cabeça daqueles que não conhecem o Senhor. Como é que aquele irmão, aquela irmã que está passando por lutas conseguem num culto, num momento de louvor, sorrir, adorar o Senhor? É porque nós somos mais do que vencedores, Pai. É aquelas pessoas que ainda não conhecem, é porque não entendem, é porque não conhecem ainda. E sabemos que nem todos que estão aqui nessa noite conhecem ao Senhor, conhecem a grandeza da Tua majestade, Pai. É por isso, Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus, se há alguém nessa noite que não conhece ao Senhor, não é por muito falar, não é por muito persuadir, que a pessoa vai se achegar ao Senhor. Se o Senhor não fizer nada por meio do Espírito Santo, nada disso é possível. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que se alguém nessa noite, Pai, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo venha trazer essa pessoa, este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, não importa. Mas se o Senhor trouxe aqui é porque o Senhor queria que essa pessoa ouvisse a Tua palavra. E nós confiamos no Senhor, no Teu discernimento. E sabemos que o tempo é Teu. Por isso nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, nas nossas vidas que conhecemos a Ti. Nos dando forças, capacitando-nos, Senhor, para viver em meio às tribulações. Mas principalmente, Senhor, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tristes, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Mas e aquele e aquela que não conhece ao Senhor? Ó, Pai, em nome de Jesus, confiamos no Senhor. Porque a Tua alegria é a nossa força. Obrigado por nos levantar todas as vezes que nós estamos para baixo. Obrigado porque nós confiamos no Senhor. Obrigado por fazer parte dessa família, Senhor. Porque a família que conhece ao Senhor é uma família feliz, mesmo em meio às lutas. Obrigado porque somos imperfeitos. Obrigado, Senhor, porque somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Ti. Obrigado por nos fazer dependentes do Senhor. Recebe, Senhor, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.